Boa noite a todos e todas, a toda a comunidade escolar da Jardim Silvia 2 e a todos os internautas que têm acompanhado aí o Silvia 2 TV. No dia 7 de agosto, o governador do estado de São Paulo, juntamente com o secretário de Educação, apresentou orientações sobre o Plano São Paulo, sobre a retomada das aulas no dia 7 de outubro. E para discutir e debater e dialogar sobre isso para toda a nossa comunidade escolar, eu trouxe duas pessoas muito bacanas aqui para falar do tema hoje, de extrema importância na nossa comunidade escolar. Primeiro, dirigente regional de ensino, Celso de Jesus Nicoletti, agradecer aí por ter aceito o nosso convite, estar dialogando hoje com a comunidade escolar, e a diretora da Escola Estadual Pedro Paulo de Aguiar, Lidiane, que é parceira aí dos nossos projetos sempre. Costumo dizer que a gente faz fronteira, né? A gente atende a mesma comunidade escolar, então muito obrigado pela presença de vocês dois hoje. E também agradecer as nossas duas alunas âncoras aí do programa de entrevistas, a Wendy e a Suelen, por mais um programa no Silvia 2 TV. E é para elas que eu vou passar agora a fala. Muito obrigado. Boa noite a todos. Estamos hoje com o Celso e a Lidiane, o Silvia 2 TV. Entrevista hoje Celso de Jesus Nicoletti, dirigente regional do ensino da região de Caieiras, e Lidiane Mariana da Silva Gomes, diretora da Escola Estadual Pedro Paulo de Aguiar, e o Ismar, diretor da nossa escola, Jardim Silvia 2. Boa noite, Celso. Boa noite, Lidiane. Senhor dirigente. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite a todas, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Meu querido amigo Ismar, além de tudo, né? Além de ser um grande diretor, é um grande amigo e uma pessoa que eu realmente considero demais. E fico muito grata, né, de poder fazer essa fronteira com você e que a gente também possa continuar nossa parceria até a gente se aposentar, tá bom? Obrigada, beijo. Valeu, Lidiane. Bom, boa noite a todos e a todas. Ismar, diretora aí do Silvia, parabéns. Lidiane, diretora do PPA, parabéns aí por estar compartilhando esse momento conosco. As duas alunas âncoras, é isso? Que fantástico, hein? Wendy e Suelen, né? Muito bom, parabéns pela essa iniciativa. Eu acho que é sempre importante darmos transparência das ações, esclarecimentos e discutirmos com a comunidade de um modo geral. Bom, ao Cláudio, que nos acompanhou nos bastidores até este momento, né? Estava junto conosco aqui, trabalhando, fazendo todas as preparações, porque para que as coisas aconteçam, sempre existe algumas pessoas que estão nos bastidores fazendo isso acontecer. Então, meu agradecimento ao Cláudio aí, que nos acompanhou com a maior presteza, carinho, a todos os internautas, todos os diretores, vice, coordenadores, professores, mediadores, a todos que estão aqui nos acompanhando hoje através do Silvia 2 TV. Parabéns, parabéns aí à escola que brilhantemente teve a ideia de criar aí um canal de comunicação com a sua comunidade. É isso, passo a palavra para que a gente possa estar iniciando aí os nossos trabalhos, esclarecendo, tendo esse diálogo, né, para que a gente possa tentar dar a maior transparência possível nas nossas ações. Ok? Estão ouvindo? Eu estou. Eu perdi o áudio. Eu estou te ouvindo, Celso. Ok, eu não estou ouvindo o Ismar. A Wendy e a Sueli caiu a transmissão. Acho que agora
Wendy, o Ismar? Sim, vocês estão me ouvindo? Agora voltou, eu não estava te ouvindo. Eu estou ouvindo também. Voltou. Agora as meninas que não estão... Peraí, só um minuto. Suelen, Wendy? Enquanto as meninas retornam, só lembrando, Ismar, que a gente também está com a transmissão concomitante ao Facebook da PPA. Então, os dois canais aí de comunicação estão à disposição e qualquer dúvida, estamos aqui. Bacana. Bom, as meninas estão aí com um probleminha técnico. Enquanto elas se organizam aí, Celso, eu vou fazer a pergunta, então, que elas me passaram aqui. Tá, eu estou passando. Certo. Oi. Estou compartilhando o link aqui. Ah, tá. Foi encaminhado. Só um segundinho, deixa eu só certo. Terminar de compartilhar para as pessoas já acessarem, para já estar... Legal. Legal. Vamos lá, Ismar. Vamos lá. Professor Celso, eu vou começar com algumas perguntas que estão muito relacionadas. O governador João Dória anunciou no dia 7 de agosto o retorno das aulas presenciais da rede estadual de ensino para o dia 7 de outubro. O que é preciso acontecer para a retomada das aulas em outubro e como vai ser cada etapa planejada? Qual a importância do retorno das aulas presenciais? Como proteger a vida dos alunos, professores? E quais protocolos que já foram criados para a retomada das aulas? Nossa, você já fez umas 10 perguntas que dá para poder trabalhar pelo menos uma hora aí de resposta. Bom, eu vou tentar fazer uma contextualização para a gente poder entender e ter clareza de como funciona o Plano São Paulo, de que maneira isso acontece, a retomada das aulas, no que ela está vinculada, porque, na realidade, a retomada das aulas, ela não sou eu que decido, não é o diretor da escola, o coordenador pedagógico, o prefeito, e sim o comitê de contingência, né, do coronavírus, Covid-19, com alguns indicadores. Então, vamos lá, eu vou falar um pouquinho, contextualizar que lá em março nós tivemos... a pandemia nos atingiu em cheio, atingiu o mundo todo, né? E em São Paulo não foi diferente. Então, em março, houve a suspensão imediata das aulas, onde as pessoas todas estavam preocupadas, todos os gestores, todos os líderes preocupados com aquele momento, óbvio, não era para menos, com a chegada do Covid em São Paulo. Então, houve a suspensão das atividades, entramos na fase vermelha, o estado de São Paulo todo. Então, o que é? O estado de São Paulo, através do Plano São Paulo, ele foi dividido em 17 regiões. Então, eu vou tentar compartilhar o Plano São Paulo para que vocês possam entender e eu possa estar explicando e vocês entendendo como funciona. Deixa eu tentar compartilhar. Cláudio, é possível já colocar o Plano São Paulo para que a gente... Isso. Ok. Ele está na tela? Está. Dá para ver ele total ou não? Não, total não dá, não. Ele tá compartilhado com mais alguma coisa, né? Deixa eu tentar colocar novamente. Ok? Vou tentar compartilhar novamente para que a gente possa entender. Vamos ver se ele entra agora. Aí. Isso, agora apareceu o mapa. Apareceu? Sim. Isso, apareceu. Então vamos lá. Então, o Plano São Paulo, ele divide, né, o estado de São Paulo como um todo
em 17 regiões, que vocês podem estar observando aí no mapa. Com a região metropolitana, onde vocês estão percebendo o círculo, dividida em 5 sub-regiões. E cada uma delas é classificada em uma fase. Eu queria explicar para vocês, para que vocês conseguissem entender cada uma dessas fases. E por quê? E o que acontece quando elas alteram da fase vermelha para laranja, da laranja para amarela, ou vice-versa. Ou ela pode estar progredindo ou regredindo. Então, a fase 1 vermelha, que vocês conseguem enxergar tanto Franca quanto Registro, que ainda estão aí nesta atualização, na fase vermelha, é um alerta máximo. Quais são os setores que podem estar abertos aí? A liberação apenas dos serviços essenciais, que é aqueles que nós tivemos lá no início, em março. Farmácias, supermercados, que são os serviços essenciais. Aí nós temos a segunda fase, a fase 1 é a fase vermelha. Aí temos a fase 2, que é a fase laranja, que é uma fase de controle, que vocês podem perceber aí, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Barretos, e vocês podem perceber na Grande São Paulo, a região norte e oeste, que é uma fase de atenção com eventuais liberações. Não pode estar todo liberado, tem uma certa cautela, e se vocês perceberem, esta região norte, que vocês podem estar observando, é a nossa região. Caieiras, Franco, Morato, Mairiporã e Cajamar, essa região norte absorve esses 5 municípios. A fase 3, amarela, que pode existir uma flexibilização um pouco maior, que é uma fase controlada, mas com maior liberação de atividades, que aí vocês podem ver uma boa parte do estado de São Paulo. Araçatuba, Marília, Bauru, Sorocaba, Araraquara, Ribeirão Preto, São José da Boa Vista, Piracicaba, Campinas, Taubaté e algumas regiões nossas aqui, né? Da Grande São Paulo, que é essa região metropolitana, Sudoeste, a Baixada Santista, Sudeste, o município de São Paulo e a região leste. E aí, na fase 4, abertura parcial, fase decrescente, com menor restrições, nós ainda não temos nenhuma. Vocês podem perceber no mapa que nós não temos nenhuma região, né, entre essas 17 na fase verde. E a fase 5, que seria azul, é uma normal controlada. Está liberado todas as atividades, mas liberação com controle, com alguma com uso de máscaras, com uso de álcool gel e todos os cuidados, os protocolos necessários. Bom, o que é importante entendermos também? Que este mapa de São Paulo, onde nós temos o Plano São Paulo, aí dividido nessas 17 sub-regiões e classificado nessas fases, vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, para que uma região mude de fase ou de cor, né, do laranja para o amarelo, ou do amarelo para o verde, ou do vermelho para o laranja, ela tem alguns indicadores. Então, quais são esses indicadores? Esses indicadores, a capacidade do sistema de saúde, né, com a taxa de ocupação de leitos na UTI e a quantidade de leitos do UTI por número de habitantes. E também como se comporta a evolução da epidemia. O número de casos, com o número de internações e o número de óbitos em cada região. Então, para que a gente possa falar de uma possível retomada que estava prevista para o dia 8 de setembro e que, com a atualização deste mapa, a 11ª, era a 10ª, agora a 11ª atualização do Plano São Paulo, e não teve nenhuma alteração da semana passada para esta semana, ela está vinculado justamente a essas fases ou essas cores. Para que haja reabertura, uma possível reabertura das escolas, nós precisaremos estar com essas regiões todas no amarelo por 28 dias consecutivos. Agora houve uma pequena alteração. Então, a retomada das aulas presenciais está diretamente relacionado à fase do Plano São Paulo.
Quer dizer, somente pode haver a retomada das aulas presenciais se o estado de São Paulo como um todo, ou seja, as 17 regiões, com a Grande São Paulo dividida ali naquelas 5 sub-regiões, encontrar-se na fase amarela por 28 dias consecutivos. Iniciando a contagem de 14 dias com 80%, nós já temos, e os outros 14 dias com 100% do Estado. Então, para que haja retomada, para que haja uma possível retomada das aulas, então a decisão não é do dirigente, a decisão não é do diretor, do coordenador, do secretário, dos prefeitos. A decisão, na realidade, é deste comitê, né, de contingência do Covid, que é formado por especialistas das redes públicas e privadas, com ênfase na área de infectologia. Então, para que haja uma possível retomada das aulas, tudo está vinculado ao Plano São Paulo, que, através de indicadores que eu apresentei para vocês, da quantidade de óbitos, de leitos, em cada uma dessas regiões e na mudança de fase. Então, é necessário, para que haja essa possível retomada das aulas, que estava programado para o dia 8 de setembro, e agora o governador e o secretário se pronunciaram para que houve uma prorrogação para que ela possa acontecer de acordo com esses indicadores no dia 7 de outubro. Portanto, a retomada das aulas presenciais nas redes públicas e privadas, elas estão diretamente ligadas ao Plano São Paulo e ao Comitê de Contingência do Covid-19. E essa é uma decisão de competência da saúde, né? A retomada das aulas presenciais marcadas para o dia 8 de setembro, e foi adiada agora para o dia 7 de outubro, está diretamente vinculado a uma posição da saúde. Tá? Então, é importante que tenhamos claro que a nossa região, especificamente, a região norte, que vocês podem observar no mapa, né? Aqui na Grande São Paulo, quando a gente pega a região metropolitana, na Grande São Paulo, a gente consegue ver claramente a região norte, que é a nossa, nós ainda estamos na fase laranja. O que significa? Que na nossa região, especificamente, nós não temos nem a possibilidade da reabertura das atividades presenciais que, nas outras regiões do estado de São Paulo, que estão no amarelo por 28 dias consecutivos, podem estar abrindo com reforço, com algumas atividades, não a retomada total das aulas presenciais, e sim uma retomada com atividades de reforço e recuperação, em especial para os alunos que não estão participando dessas atividades. Então, é importante que tenhamos claro que esta retomada ela está vinculada ao Plano São Paulo e que o estado de São Paulo como um todo, por 28 dias consecutivos, esteja como um todo no amarelo, o que nós não estamos vendo agora, neste momento. Quando eu falo impossível retomada, é justamente isso. Se houver possibilidade. Então, se esses indicadores, se essas fases, e a gente espera realmente que o estado de São Paulo todo esteja no amarelo, aliás, no verde, no azul, para que a gente faça essa retomada da melhor forma possível, mas que faça uma retomada consciente, uma retomada significa, se nós estivermos no verde, no azul, significa que a contaminação está diminuindo, o número de óbitos estão diminuindo, o número de leitos estão cada vez mais ociosos, então, e isso significa que a pandemia está diminuindo, ela está acabando, e é isso que todos nós esperamos. Então, a retomada das aulas está vinculado diretamente a esses indicadores, que vão demonstrar segurança. É justamente esta preocupação. Qual é o foco principal, qual o olhar principal de todos nós? Na questão da preservação da vida, né? Tanto do comitê, quanto do governador, quanto do secretário, quanto do dirigente, quanto dos secretários municipais, dos prefeitos, dos diretores de escola, é sempre a vida. O bem mais precioso que nós temos é a nossa vida. Portanto, não há possibilidade de retorno se não tiver uma segurança. O secretário deixa muito claro sempre isso. Então, e ainda assim, eu quero enfatizar e retornar a minha fala dizendo, na nossa região especificamente, não há possibilidade de retorno por estarmos na fase
laranja. Agora, em algumas regiões, é possível a retomada, mas não a retomada das aulas presenciais, e sim a retomada com recuperação e reforço, em especial para os alunos que não estão participando das atividades presenciais, que esta é uma outra preocupação que depois nós vamos aprofundar essa discussão um pouquinho mais, e aí a gente vai debater. Agora, vamos supor que estivesse possível a retomada das aulas neste momento. Estivéssemos a 28 dias consecutivos, estivéssemos na fase amarela, na verde, que é o que nós esperamos, né? E que fosse possível a retomada. Como que ela ocorreria? Isso é importantíssimo enfatizar, né? Ela ocorreria com até 35% dos alunos. Então, vamos supor que a gente chega lá no dia 7 de outubro, o estado de São Paulo todo esteja no amarelo por 28 dias consecutivos, uma boa parte do estado de São Paulo já esteja no verde e talvez até no azul algumas. Nossa, fantástico, houve uma diminuição, os indicadores apontaram que houve uma diminuição muito grande e óbitos, número de leitos ociosos, número de infectados diminuiu, então, e há a possibilidade da abertura. Como que ela aconteceria? Ela aconteceria em 3 fases. E aí, eu acho que é importante a gente enfatizar a primeira fase. A primeira fase, até 35% dos alunos em revezamento, em sistema de revezamento, para alunos da pré-escola até o 5º ano do ensino fundamental. Do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, com até 20% dos alunos. E como ela ocorreria? Ela ainda ocorreria em forma de revezamento. Vou pegar o exemplo da escola do Ismar. O Silvia. O Ismar vai sentar com a sua equipe, está fazendo uma análise, conversando com a sua comunidade, fazendo uma consulta, e aí o Ismar e a comunidade entende que deve voltar com 20%. Então, 20% na segunda, 20% na terça, 20% na quarta, 20% na quinta e 20% na sexta. Então, ainda assim, nós estaríamos voltando um dia por semana. Vamos supor que o Ismar entendesse que por ter uma pequena quantidade de espaço no seu pátio, que deveria voltar com 10% dos alunos. Sem problema nenhum, a autonomia é da escola, analisando a sua realidade, analisando o seu contexto, a autonomia. Aí vocês poderiam estar perguntando, professor Celso, e os pais que não querem mandar os seus filhos para a escola? Esses podem permanecer em atividades remotas, não há problema nenhum. Tem que ser respeitado a posição daquela comunidade que quer ou não retornar. Se eu entender que não devo encaminhar meu filho e ele esteja participando das atividades remotas, não tem problema nenhum, ele pode permanecer em atividades remotas. Vamos supor que o Wendy fala, olha, o Ismar, mesmo retornando às atividades, eu prefiro continuar porque eu estou preocupado. Eu acho que tem que ser respeitado esta individualidade, né? As pessoas são diferentes, é uma dádiva de Deus, as pessoas são únicas. Então, tem que ser respeitado. E se ela entender que não deve voltar nesse momento, mas e aquele que entender que deve voltar? Porque entende que o filho está há muito tempo dentro de casa e isso está causando um problema psicológico no filho que deve voltar. Esse pode retornar às atividades. Então, é importante que a gestão escolar, junto com a sua comunidade, ela entenda se deve ou não voltar, a quantidade que deve voltar, quem deve voltar e de que maneira isso vai acontecer, respeitando a autonomia de cada um. Então, se deve voltar com 10%, lógico, respeitando todos os protocolos de segurança, distanciamento de 1,5 metros por aluno, conforme manda o comitê de contingência, conforme manda os protocolos de saúde, sempre respeitando a questão da ciência. Quem vai nos mostrar e nos dizer o que devemos fazer é sempre a ciência. Então, isso é outra coisa importantíssima que temos que ter clareza.
não sou eu que vou determinar o dirigente como a escola deve proceder ali, e sim a ciência. É possível voltar? É possível voltar com uma quantidade reduzida em segurança, em sistema de revezamento? Não é possível. Se a ciência falar que não é possível, com certeza não haverá o retorno. Se ela falar que é possível que o amarelo ou que o verde, que a região se encontra no verde, e é possível iniciarmos um revezamento, e ainda assim a comunidade entenda que é possível também, que o pai entende que deve encaminhar o seu filho, ok também, sem problema algum. Agora, aquele que acha que não deve encaminhar, então, respeitando também a opinião. Outro ponto importantíssimo que foi feita a pergunta aí, e acho que é importante esclarecer a todos, é que todos aqueles que estão no grupo de risco não retornam. Então, todos aqueles que têm acima de 60 anos ou qualquer tipo de doença, como diabetes descontroladas, pressão alta, asmas, e que não pode estar retornando, porque fazem parte do grupo de risco, não retornarão nesse momento. Seja diretor, seja coordenador, seja vice-diretor, seja professor, seja aluno. Então, é outro ponto importante. Eu acho que, de um modo geral, eu acho que eu contemplei aí as perguntas que o Ismar fez no primeiro momento, né? E aí eu abro aí para que a gente possa continuar o debate. E se tiver alguma outra pergunta que eu não respondi aí, a gente contempla depois. Não, obrigado, Celso. Eu acho que deu para entender o plano aí, como que ele foi apresentado aí, ficou bem esclarecedor. Agora eu queria perguntar para a Lidiane. Lidiane, no plano de retorno da educação, as escolas podem voltar opcionalmente, né, como o professor Celso apontou, em 8 de setembro, se as cidades estiverem ao menos 28 dias na fase amarela, que estabelece lá as regras criadas pela equipe da saúde do governo do estado. Em qual fase Francisco Morato está? Quais são as atividades possíveis de serem realizadas a partir de 8 de setembro, com o retorno da escola? Então, como o professor já colocou, o professor Celso colocou, não é possível a retomada, né, professor Celso? No dia 8 de setembro, porque a nossa fase não está ainda com condições. Mas é isso mesmo. Como que a PPA está se organizando, pensando no retorno aí de 7 de outubro? Bem, a nossa preocupação, né, enquanto educadores, sempre é garantir da melhor forma possível a qualidade na educação das crianças. E a gente sabe que a educação remota, pelo período que a gente passa, ela apresenta vários problemas, mas ao passo que a gente também conseguiu, de uma certa forma, manter aquilo que é mais importante para a comunidade, que é a educação deles. Visto que a gente viu agora, né, que o nosso governador ele deu positivo para a Covid-19, aumenta ainda mais a preocupação, principalmente, e estou falando da nossa comunidade, que é uma comunidade carente e que difere completamente das outras cidades, visto que nós temos aí um fator social bastante característico da nossa região. Então, a gente percebe que os nossos alunos, os nossos estudantes, a nossa comunidade, tem muita dificuldade em estabelecer as regras de distanciamento, em estabelecer as regras de higiene, pelo fator social, né? Nossas crianças, eles têm na escola, principalmente, a principal fonte de conhecimento e também fonte de lazer, porque eles gostam da escola, eles gostam de estar na escola, e exatamente por isso a gente tem aí um certo receio, né? A nossa preparação, ela acontece de uma forma bastante sincronizada. Então, nós conversamos logo após a nossa reunião, né, com o professor Celso, na semana retrasada. Nós também realizamos uma grande reunião, né, na escola, principalmente ouvindo os profissionais da educação, e a gente percebe que a preocupação é enorme, mesmo a gente sabendo que somos capazes, né, de oferecer o mínimo de protocolo de segurança. A gente sabe que o nosso secretário Rocieli, ele anunciou
mostrou para nós todo o material que já está chegando nas escolas, e a gente já pode dizer isso com toda certeza. Mas a nossa maior preocupação mesmo é como as crianças, que é o nosso público-alvo, né, crianças e adolescentes, vão lidar com isso nas escolas. Então, a questão do álcool gel, a questão da higienização, a gente tem uma preocupação grande, que é a questão, a gente sabe que as nossas crianças não têm o hábito de levar a sua própria garrafa de água, que a gente sabe que as crianças não vão poder usar os bebedouros comunitários, coletivos. A gente sabe que a questão da higienização ela é bastante importante, né? E só para lembrar, nós tivemos, por conta da pandemia, como a gente está colocando aqui, não é culpa, né, de ninguém exatamente, mas a gente está numa situação em que os gastos foram cortados por uma série de questões, então a gente está com a questão da limpeza para voltar a resolver, a questão da merenda para pensar. Então, a gente tem uma série de situações que fogem ao controle do diretor, né, mas que, juntamente com a diretoria de ensino, e já de antemão eu digo com toda a tranquilidade que o nosso dirigente tem levado os nossos questionamentos e as nossas preocupações com muita propriedade para o próprio secretário. Então, eu confio, né, que as pessoas estão pensando junto e passo a passo como esse retorno vai ser e qual a infraestrutura que nós vamos ter. Então, acho que a princípio é isso, pensar na infraestrutura que não só o diretor vai promover, mas o que a gente vai poder fornecer para a sociedade, para a comunidade, de uma forma geral. Então, esse é um grande medo, né? E a gente acabou de passar aí por uma avaliação do método de melhoria de resultados, e essa é a grande questão, né? Como a gente vai fazer para proteger todo mundo? Que eu sei que essa é a preocupação da Secretaria e da nossa diretoria de ensino. Obrigado, Lidiane. Ismar, você também podia contar um pouquinho para a gente como é que está a preparação no Silvia, né? Como que, se você conseguiu conversar com a comunidade, como é que está entre os pais e os funcionários e professores também essa questão aí? Bacana. Eu acho que assim, primeiro eu acho que a gente tem que entender aí a complexidade da situação, né? Eu acho que o professor Celso apresentou aí todos os encaminhamentos, e como você falou, Lidiane, a gente já começou a receber o material de higiene nas escolas. Então, ontem a gente recebeu já copos descartáveis, papel toalha, álcool gel também chegou na escola. Então, a gente está recebendo como foi apresentado. Mas eu acho que a complexidade, ela vai muito além dos protocolos em si, né? Porque se a gente pensar que cada segmento da educação, ele vai ter um perfil diferente de enfrentamento em relação aos protocolos, né? Se a gente pensar, por exemplo, a educação infantil e os anos iniciais, eles vão ser diferentes de como o ensino fundamental, anos finais e o ensino médio vai se adequar a todo esse processo, né? Então, eu vejo, por exemplo, na própria escola, na Jardim Silvia 2, a gente recebe anualmente lá os alunos do 6º ano, vindos da rede municipal, e eles têm um processo de adaptação na escola. Então, ainda está muito presente aquela coisa do brincar. Então, essa questão de aproximação entre as crianças é muito maior, por exemplo, que os alunos do ensino médio, né, que já tem uma maturidade diferente para entender a questão dos protocolos. Então, eu entendo que a nossa grande preocupação na retomada e nessa preparação seria nesse sentido, né, de pensar, quando o Celso coloca que a comunidade escolar que vai pensar a sua realidade, eu acho que é de extrema importância. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração todos esses critérios, né? Então, eu tenho que pensar que para o período lá que eu tenho 6º ano, aquele período, ele tem uma complexidade muito maior do que o período que eu tenho ensino médio, né? No que diz respeito a como essas crianças vão se relacionar dentro do prédio, né? Como que esse prédio vai estar organizado para receber essas crianças, né? Então, a gente tem lá o recurso do PDD federal que veio esse ano para as escolas, para a gente justamente usar com reparos e outras situações. Então, a gente teve que pensar também nisso, né? Então, a partir do momento que a gente teve aí o isolamento social, a gente teve que pensar também a estrutura da escola diferente. Então,
é muito complexo o tema e ele requer que toda a equipe escolar esteja atenta a tudo que está acontecendo e que apresente falas aí, tem que ser democrático a situação, né, da discussão, porque a gente precisa pensar em cada situação. Tem a questão também do funcionalismo, né, os professores, como que eles vão trabalhar em sala de aula, tem a questão que hoje eu estava conversando em reunião com os nossos professores da Jardim Silvia 2, o professor ele vai ter que atender ao mesmo tempo a aula remota dos alunos que têm acesso ao centro de mídias e aos conteúdos, e também receber os alunos no retorno que não tiveram acesso, né? E aí a gente tem que pensar que os conteúdos serão diferentes. Enquanto aquele aluno que tem acompanhado o centro de mídias, ele vai estar realizando atividades regulares, seguindo um conteúdo, aquele aluno que está retornando, ele perdeu desde o começo, porque ele não teve a questão do acesso, né? E eu acho que pensar a nossa comunidade escolar, a Silvia 2 e a PPA, como eu falei, a gente divide fronteiras ali. Então, se a gente pensar, tem bairros ali que, por conta de um logradouro lá da rua, eles estudam na Silvia e por conta de sei lá, 100 metros, o sistema puxa para a PPA. Então, a gente divide ali, né, a mesma comunidade. E aí, o que a gente pode observar, que é uma característica da nossa comunidade escolar? A questão do socioeconômico. Então, a gente que é bastante presente, eu vejo que a Lidiane também é bem parecida comigo no que diz respeito ao atendimento da comunidade, a gente visita o bairro lá e a gente consegue entender, por exemplo, que esse momento, antes de qualquer coisa, é um momento difícil para as famílias no que diz respeito à questão econômica dentro de casa. Então, eu observo, por exemplo, que tem muitos pais que nesse momento estão mais preocupados em colocar comida na mesa do que se o aluno está realizando lá as aulas do centro de mídias, se ele vai conseguir atender. Então, as prioridades são diferentes, né? Quando a gente pensa a questão da escola pública, da periferia, isso é muito mais peculiar. Então, eu acho que, assim, esse debate que a gente está tendo hoje aqui, eu acho que é fantástico, justamente para a comunidade também entender que, da parte da Secretaria de Educação e do governo, estão sendo realizadas ações, né? Não está jogado ao léu. As coisas estão acontecendo. Como o Celso falou, existe um comitê pensando todas as ações, respeitando a questão dos protocolos, os materiais estão chegando, mas a gente precisa também, enquanto equipe escolar, pensar as nossas peculiaridades lá, que são realidades que a gente precisa atender dentro do que é daquela comunidade específica. Então, acho que pensar o retorno ele é muito mais complexo. A equipe está já se debruçando em cima disso, né? A gente já tem pensado em ações, em situações aí para o retorno, tem pensado também como organizar a escola para tudo isso, e eu acho que a diretoria de ensino também tem dado um suporte muito bacana para nós nesse momento, no que diz respeito à formação de professores e todas as orientações. Então, acho que é isso. Nesse momento é parceria, é toda a comunidade escolar, independente dos espaços que a gente esteja, pensar que, nesse momento, não é o diretor, o dirigente, a diretora, o professor. Acho que quem é o nosso foco nesse momento é o aluno. É a aprendizagem dele, que já foi prejudicada, que não é um problema da Silvia 2, da PPA ou das escolas da diretoria, é um problema do mundo inteiro, porque a pandemia não isolou só as escolas de Francisco Morato ou da região de Caieiras. Ela isolou países de todo o mundo, né? Então, os alunos do mundo inteiro ficaram isolados com essa falta de aulas que vai prejudicar a aprendizagem. Então, acho que é muito complexo, mas que a gente precisa ter uma atenção bem especial, porque se o retorno de fato acontecer, né, como foi apresentado que pode acontecer ou não, então isso que as famílias precisam ter bastante clareza também, a gente está aqui apresentando hoje uma possível retomada. Não tem nada concretizado ainda, porque como o professor Celso apresentou, depende de vários fatores, inclusive de um comitê especializado para analisar tudo isso, né? Então, eu acho que, mas a gente precisa começar a discutir, as escolas precisam começar a discutir, as redes precisam começar a discutir, e eu acho que momentos como esse são de extrema importância. Só para complementar, Ismar, a sua fala, as peculiaridades
são tão específicas, e aí eu tô... Acho que travou essa internet. Travou aí, Lidiane. Vou tentar completar. Dá para me ouvir? Acho que a minha dá para ouvir? Dá. Tá, vou tentar fazer uma amarração com a sua fala, o Smart, está certíssimo, é isso mesmo. Quanto gestores, nós temos que estar pensando das duas formas, na possibilidade de um retorno e na possibilidade de um não retorno. Então, nós temos que ter o olhar para as crianças que mais necessitam, que não estão participando das atividades remotas, e para aqueles que têm todas as condições e estão participando. A gente está tentando oferecer... o Estado ofereceu o centro de mídias, depois não tinha possibilidade de alunos utilizarem internet, aí os dados, na realidade, estão sendo pagos pela própria secretaria, não houve a possibilidade, nós tentamos colocar aí a TV aberta, aí vocês fizeram um trabalho fantástico, que eu só tenho que agradecer toda a equipe que foram atrás, e criaram N situações para poder fazer com que os kits pedagógicos chegassem até os meninos. Então, assim, é importante que, quanto gestores, estejamos olhando para frente. A possibilidade de um retorno e a possibilidade de um não retorno. Já te passo a palavra, um minutinho. Então, a possibilidade de um retorno e a possibilidade de não retorno. Então, o nosso retorno, neste momento, não será possível. Por quê? Porque nós estamos na fase laranja. Em outros locais, é possível. Então, e o retorno é opcional e regionalizado para a rede pública e privada ainda. Então, quer dizer, se na sua escola você entender, respeitando a localidade, respeitando a realidade de cada escola, se entender que não é possível, não haverá um retorno. Então, isso é importante, tem que se ouvir a comunidade, tem que se dialogar de mãos dadas. Você fez uma fala que eu acho fundamental. Ninguém é culpado, todos nós estamos na mesma realidade. Eu tenho minha mãe, que tem mais de 80 anos, e eu preciso ter todos os cuidados. Cada um de nós temos os nossos problemas. Temos filhos, temos pessoas que estão do grupo de risco. Então, todos nós, né? Essa doença nos mostrou tão frágeis somos todos. Então, é importante que tenhamos esse olhar para a nossa vida, cada um de nós, e para o conjunto, quanto gestores, para o conjunto. Então, todas as escolas. Então, o retorno, neste momento, para quem, no dia 8 de setembro, para quem se encontra na fase amarela, que não é a nossa, nós estamos no laranja e nós não temos essa possibilidade, ela é opcional, regionalizada, tanto para a pública quanto para a privada, e aí ela obedece a alguns critérios, que é a escuta da comunidade, né? Ela tem que estar escutando a comunidade, dialogando com a comunidade, verificando essa possibilidade. Os pais que não querem, volto a enfatizar, não há necessidade de encaminhar os seus filhos, né? Então, as redes públicas e privadas, elas já estão planejando e organizando, porque, quanto gestores, nós temos temos que ter este olhar, né? O olhar de uma possível retomada e um olhar de que, com a flexibilização, pode haver um retrocesso e, de repente, não seja possível essa retomada. Você tem isso acontecendo em outros países, né? Então, nós temos que ter olhar para o mundo como um todo, né? Então é isso. Lidiane, é a sua palavra. Eu sei porque você... Eu levei um tombo. Eu levei um tombo na internet. Não, eu só ia complementar mesmo, na verdade, fazer uma contribuição, né? Que essa especificidade ela é tão importante a gente pensar que a nossa comunidade, né? Eu não sei dizer os números exatamente do Jardim Silvia, mas os três bairros que a PPA atende juntos, eles somam mais de 350 casos de Covid confirmado. Todo momento que a gente conversa com alguns alunos, a gente escuta eles falando, né, dando a devolutiva nos grupos de WhatsApp, e preocupados em não poder fazer as lições, porque alguém da família pegou Covid, né? Então, além de tudo, essa região de Francisco Morato, ela é ainda mais sensível, porque realmente a gente está numa comunidade carente que necessita de várias questões, incluindo o poder público municipal pensar, né, em políticas públicas de atendimento de saúde.
Mas a nossa situação é essa, e a gente tem bastante seriedade em pensar, e a gente também sabe, né, como o Ismar falou, que as nossas crianças, os adolescentes, assim, parece ser algo bom, mas se você pensar, talvez no retorno, assim, a gente viu muitas crianças e jovens ingressando no mundo do trabalho exatamente nesse momento de pandemia, e ao mesmo tempo que a gente fica feliz, porque é um adolescente que está indo para o mundo do trabalho, que vai ajudar a família a passar por esse período tão difícil, a gente também se preocupa enquanto educadores que sabe que a idade escolar de uma criança, de um adolescente é extremamente importante, mas a gente vai além disso, né? A gente passa por essa questão educacional e pensa na questão socioemocional de cada um. Então, a nossa comunidade, ela merece muita atenção, né? Por isso que eu acho que é muito importante quando fica claro que a comunidade vai decidir o que fazer, como fazer e na hora certa de fazer, porque passa a tranquilidade necessária para os profissionais da educação, que eu acho que a gente precisa defendê-los antes de tudo, né? E que também a gente consegue passar a tranquilidade para a mãe e para o pai, que às vezes a gente acha que eles não estão conscientes do período em que estão, e a gente descobre que a grande maioria está realmente preocupado nesse retorno, e com aquele sentimento de, às vezes, ter que mandar a criança para a escola para poder voltar a trabalhar, ou para trabalhar com tranquilidade, não ficar pensando, né, o que uma criança está fazendo em casa. E também a gente sabe que muitas pessoas vão para a escola porque precisam se alimentar também. Então, se alimentam e podem estudar, né? Então, eu acho que a gente está entendendo tudo isso, mas como a gente vê a própria, né, assim, o discurso, na geral, é que a gente precisa salvar vidas, né? E que a gente consegue trabalhar a questão educacional com muitas crianças vivas, bem, com saúde. Mas que a gente vai ter que mesmo ter esse cuidado, esse debate, esse olhar o tempo todo para a nossa comunidade. Já aproveitando, Celso, que agora a gente tomou o lugar das meninas entrevistadoras, e a gente vai engatando aí, tadinhas, elas estão caídas desde o começo. Ah, tadinho. Mas aqui tinha uma pergunta delas que é bastante interessante, que é esse movimento, né? A gente está ouvindo a sociedade e percebendo que a gente tem um movimento bastante importante dos sindicatos, né? Da educação pública e a educação privada, para esse não retorno ou para um retorno seguro, né? E principalmente a PUESP levanta a questão de quanto mais se flexibiliza, né, a abertura nas fases, mais chances tem o contato pelas crianças, e a gente sabe que pela questão de saúde, né, os especialistas dizem, eles são grandes vetores de transmissão do vírus, e às vezes até mesmo assintomáticos, né? Então, queria ouvir um pouquinho você, como é que você entende essas críticas, como é que você recebe, que é uma crítica, não é uma crítica destrutiva, mas é algo que está rolando na sociedade, os pais, né? Então tem um movimento bastante grande do não retorno. Como é que você ou alguma notícia da secretaria entendem esse movimento? Não, olha, eu quero dizer que é louvável a preocupação da entidade, né, em especial aí da PUESP, como é a do Ismar, como é a sua, como é a minha, porque eu vou voltar a enfatizar naquela situação. Todos nós estamos com este olhar, com esta preocupação, com este cuidado, né? Você acabou de falar, Lidiane, é justamente essa preocupação sua, essa sua comunidade. Por isso da importância da secretaria, do comitê, de estar dando a oportunidade de fazermos a análise de cada regional, de cada local, de cada escola. E o Ismar vai entender, não, aqui não dá para retornar. E aí, ou dá para retornar com 5%, porque assim como nós temos que respeitar aqueles que não querem, temos que respeitar aqueles que querem também. Né? Então, isso é importante, porque nós temos alunos há muito tempo dentro de casa, e aí você sabe que isso gera outras situações, né? E que também temos que ter esse olhar quanto educadores. E aí eu enfatizo a questão
de que a decisão não é só nossa. Mesmo que nós entendamos que deveríamos voltar, quem vai dizer isso para nós é a saúde. Né? Tá aí o Plano São Paulo, o Comitê de Contingência do Covid, com indicadores bem claros e definidos, que vão dizer para nós, olha, é possível retornar, e é possível retornar desta forma e daquela forma. Então, é louvável a preocupação, como é a nossa também, como é do SMAR, como é a sua, como é de todo, aliás, do planeta todo. Todos nós temos preocupação, a gente percebe, está assistindo a grande mídia a todo instante, debates, discussões, locais que abriram, e também, se houver um retrocesso desses indicadores, é muito claro que nós temos que fechar imediatamente. Se nós tivermos por exemplo, vamos imaginar que estejamos no amarelo por 28 dias consecutivos, ou que a nossa região passe para o verde, e é possível uma retomada. Com a flexibilização, havendo qualquer mudança desses indicadores, imediatamente nós temos que suspender as atividades também. Né? Então, é importante ouvir a comunidade, por isso da importância de entendermos que todos nós estamos envolvidos na situação. Então, volto a enfatizar que é louvável, mas que é importante que a gente ouça, né, os especialistas na área, principalmente de infectologia, e ouça a comunidade também, e cada regional, cada local, cada escola, cada realidade, cada especificidade, para entender realmente se deve ou não retomar. Né? Então, acho que isso é mais importante. É a possibilidade de decidirmos, né, em conjunto, não individual, sobre uma possibilidade. Né? Bacana. Celso, aproveitando que você está na sua fala, eu queria entender, assim, o plano que você apresentou aí, o mapa, né, do Plano São Paulo, ele coloca a nossa região como uma região única, né, no que diz respeito à fase. Sim. Mas como que está a situação dos 5 municípios no entorno? A gente sabe que tem municípios da diretoria que, de repente, estão melhores que outros. Numa possível melhora do município em específico, vamos pensar, Francisco Morato melhorou e Franco não. Aí Morato tem essa questão de priorizar a retomada, é isso? Ou só a diretoria de modo geral? Que eu acho que é para entender melhor. É importante entendermos a autonomia dos entes federados. Bom, o município ele tem determinadas autonomias na tomada de decisão. Se o município entender que ele vai abrir, respeitando todos os procedimentos, ok? Ele até pode, mas ele não pode legislar sobre nós, o Estado, por exemplo. Tá bom? Então, assim, é importante entender que por que é regional? É justamente por quê? Porque nós nos locomovemos entre os municípios. Né? Aqui é muito próximo, nós saímos de um para o outro e vice-versa. Então, a regionalidade, embora haja o respeito da autonomia de cada um dos municípios. Então, o prefeito ele tem autonomia em tomada de decisões se ele entender a importância de abrir. Mas nós temos o Simbaju aqui, e em virtude dessa discussão do Simbaju, o que fizemos há pouco tempo atrás, uma reunião com todos os prefeitos, com todos os secretários municipais, com todos de educação, todos os secretários municipais de saúde, todos os procuradores, para que a gente pudesse tomar uma decisão em conjunto. Alguns municípios estão sendo mais restritivos do que, inclusive, o que aponta o Estado, por exemplo. Mairiporã, ele tomou a decisão de suspender as aulas até o final do ano. Bom, não haverá retomada das aulas. É óbvio que se amanhã ou depois tiver uma vacina, ele pode rever isso a qualquer momento, né? Como houve outros municípios também. Então, é possível ser até mais restritivo, mas nenhum ente federativo pode legislar sobre o outro, nem nós sobre o município, nem o município sobre o Estado, tá bom? Eu fiz essa pergunta porque, assim, a gente tem essa dificuldade, né? Por exemplo, a rede estadual, ela tem, como você falou, uma orientação da pasta, da Secretaria de Educação. E diferente, por exemplo, da rede municipal, que tem um outro encaminhamento, mesmo que respeitando, mesmo em conversa, a gente sabe que tem peculiaridades ali específicas daquele
daquele agrupamento. Então, por exemplo, para que a nossa comunidade escolar aqui entenda, né? A gente faz lá, divide muro com a Escola Municipal Paulo Freire, que é uma escola da Prefeitura Municipal de Francisco Morato. Então, a Secretaria Municipal de Educação vai encaminhar a orientação daquela escola e das outras escolas municipais. A rede estadual, a gente vai tomar para os pais que estão nos assistindo, a orientação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, de repente, pode ser que as duas não estejam acontecendo da mesma forma, né? Então, isso tem que ficar claro para a nossa comunidade, que as pastas são diferentes, né? As orientações são específicas, existem comitês, o comitê que o Celso apresenta é o comitê do governo do Estado de São Paulo, mas existe também, a gente sabe, em discussão, o comitê municipal, né, que tem, claro, que seguido orientações, como você falou, respeitando aí a questão dos entes federados, mas tem a questão do Estado também ser diferente da prefeitura, né, da questão da Secretaria de Educação. Eu acho que isso é importante esclarecer, porque vários pontos divergiram aí durante o processo de isolamento, e a gente teve muito problema lá na escola, por exemplo, quando a prefeitura municipal está liberando um cartão de alimentação. Isso, perfeito. Eles ligavam na escola estadual, por quê? Para eles não têm essa diferença, né? Para eles, escola é escola, independente, é pública. Então, é pública, parece que é um regime só. E não, a gente tem que deixar claro aqui para toda a comunidade que, assim, existem as duas redes. Então, a rede estadual segue uma orientação, a rede municipal segue outra orientação. Pode ser que as orientações sejam parecidas, próximas, mas nem sempre vai ser serão as mesmas, né? Então, ó, eu agradeço. É importante. Eu agradeço. É importante, viu, a sua fala. Eu quero dizer que eu converso constantemente com a Lélia. No começo, todos nós fomos pegos de surpresa. Então, realmente, cada um correu de um lado, tentando da melhor forma possível resolver aquele momento, que era um momento ímpar, de impacto na vida de cada um de nós. Mesmo nós aqui, vocês lembram da diretoria, precisava entregar material, gente, não sei o que era. Então, assim, mesmo entre nós, olha quantas divergências houveram. Então, naquele momento foi isso mesmo, houve um impacto já de imediato, então houve várias situações, mas agora nós estamos alinhadinhos, viu? Inclusive do comitê no comitê de contingência do município que foi criado, no município nós temos o Osmair, do Lenita, que está participando até para poder estar levando aí, discutindo também a parte do Estado junto ao município, para que a gente evite de ter essa divergência. Eu conversei bastante com a Lélia e ela está justamente seguindo as orientações. A Lélia é uma representante também da Undime, junto com a secretária municipal daqui de Caieiras, e a gente está realmente procurando trabalhar bem alinhadinhos para que não haja realmente essas divergências, que elas aconteceram sim, mas até por conta do momento mesmo, tá bom? Então a gente está tentando trabalhar mesmo assim bem alinhado para evitar que ocorra, pode até ocorrer, mas que ocorra essas divergências de informação. Bacana. Oi, Lidia. Agora eu vou perguntar para a Lidiane. Lidiane, legal. Durante a discussão de pauta desse programa, a gente assistiu alguns vídeos, né, que falam da politização de questões da pandemia. Nos jornais, por exemplo, é possível ler sobre a questão da politização da vacina, ou sobre a corrida dos países pela vacina, né, para ver quem que chega primeiro, quem que vai produzir primeiro, quem vai imunizar suas populações primeiro. É possível fazer algum debate ou conversa sobre educação e a pandemia sem ser politizado? Concorda com esse argumento de politização da vacina, dessas questões? Se sim, por quê? E se não, qual é o ponto fraco desse argumento? Olha, Ismar, assim, eu entendo que as nossas ações diárias, elas são políticas, né? Elas têm a ver com quem a gente é, com o que a gente pensa, com quem a gente entende o mundo. E eu acho que existe uma questão. Eu acho que a politização dessa discussão ela é super importante, principalmente em relação à população. O que eu discordo, e aí eu acho que é uma questão bastante pessoal, é que
tudo que está acontecendo não deve ser usado como política partidária. Então, você ser politizado é uma coisa, você entender que existem pessoas e conjuntos e grupos no mundo que vão tirar proveito da questão da vacina, da questão da própria pandemia. A gente sabe que muitas pessoas tomam para si as oportunidades, às vezes escusas, de poder, enfim, participar de um período para poder se enriquecer nesse período tão terrível. Então, isso eu entendo que aconteça. O que eu acho é isso, que se a politização for para pedir os seus direitos, se a politização for para entender que a gente está que a população mais pobre é mais afetada, que a gente precisa se unir para poder que essa vacina, que esse tratamento, que todos nós que precisamos do SUS, que precisamos da educação pública, que a gente tenha acesso a esses serviços de qualidade, também concordo. Agora, usar, né, de qualquer maneira, adiar ou, como é que eu digo, quando uma pessoa sozinha faz, eu esqueci o nome, que é monopolizar a fabricação da vacina e ainda por cima lucrar com isso, eu acho muito ruim. E em qualquer situação, acho que qualquer pessoa vai pensar dessa forma. Então, assim, que eu faço votos que isso não esteja acontecendo, mas a gente conhece a natureza humana, mas que se algum país, ou mesmo tudo que vem acontecendo, todas as tentativas que aconteçam no Brasil, que elas venham para favorecer a população brasileira, principalmente a que não tem acesso, ou que os grupos de risco, né, e os de maior contaminação, como é a educação, sejam os primeiros, né, a poder usufruir da vacina para que nós possamos voltar a trabalhar e as nossas crianças continuarem a ter educação, e principalmente educação de qualidade. Eu acho que essa principal questão, o argumento da politização da vacina, ele é absurdo quando você, né, que a gente precisa definir o que é politizado e o que é usar, né, da questão política para poder se beneficiar. Então, se a gente separar esses dois campos e realmente a gente perceber que toda a tentativa, né, de fabricação dessas vacinas, ela está vindo para a sociedade, eu não vejo problema nenhum. O problema vai ser quando a gente começar a ver que outras pessoas que nem deveriam estar tendo acesso nesse momento vai ter acesso antes da população pobre. Aí eu acho que a gente vai ter que ter bom argumento, que a gente vai ter que ter muitas discussões, e a gente vai ter que, sim, levantar a bandeira de que, primeiro, os que mais precisam, como todas as instâncias governamentais estão com seu slogan. Então, se primeiro para os que mais precisam, a gente vai ter que esperar para saber e ver como é que essas vacinas vão chegar em determinados países e em quais países. Eu acho que essa discussão ainda vai vir, né? Mas eu espero que ela não venha e que quem venha é a vacina para todo mundo, principalmente os mais pobres. Bacana. As meninas perguntariam se elas estivessem aqui, então eu vou fazer o papel delas, tá? Uma coisa que é bastante importante aqui, Ismar, é que existe um movimento aí da nossa parte enquanto diretores, de como que a gente está vendo esse momento, e aí tem aqui um fator muito fundamental, que eu acho que você vai até responder também pelo dirigente e pelos supervisores, que é a carga a mais de trabalho que todos nós estamos tendo, né? Então, a gente sabe que aumentou demais o número de horas que a gente fica em função da escola, que o dirigente fica em função da diretoria, que os supervisores ficam em função dos diretores, né? E que, por fim, e não, talvez a pior parte, que é a quantidade de tempo que os professores ficam à disposição e com os alunos, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho. Eu sei que está extenuante, mas é bom que todo mundo saiba que a gente tem essa noção e que nós estamos passando pelos mesmos problemas, né? Tanto diretores, supervisores e o dirigente. Então, Ismar, conta um pouquinho como é que está essa coisa. Não está fácil mesmo. Acho que a gente está vivenciando um momento ímpar na educação, né? Nos bancos acadêmicos, quando a gente
estava lá nas nossas licenciaturas, a gente não aprendeu que ia ter uma pandemia e que, de repente, a gente ia ter que se reinventar, que a gente ia ter que se preparar. Foi uma surpresa para todos, tanto para os professores e profissionais da educação mais experientes, quanto para os mais jovens também que estão chegando aí para somar com a gente. Então, eu penso que, assim, o que a gente precisa levar de tudo isso? Eu tenho sempre feito essa discussão com a equipe da Silvia 2, que, passada a pandemia, e aí parece até clichê, né, mas chamar lá o novo normal, né, como todos estão dizendo, não vai ser como era antes, né? Então, eu acho que, assim, eu gosto de ver as coisas pelo lado positivo. Então, eu penso que a educação, apesar de ter sofrido bastante com os prejuízos pedagógicos que os nossos alunos, de fato, isso todas as pesquisas apontam, no cenário aí, os teóricos, né, têm discutido bastante essa situação dos prejuízos, mas eu penso que, assim, as novas tecnologias, as ferramentas tecnológicas, elas já existiam, estavam lá, a gente está no século XXI, né, mas a gente não usava, era muito difícil, por exemplo, você incorporar na equipe novos métodos, né, as metodologias, principalmente no que diz respeito ao uso das tecnologias. E a gente foi direcionado para esse processo meio que de uma forma que não tinha escolha, né? A gente precisou se adequar, a gente precisou utilizar esses recursos, e eu confesso que, assim, eu não consigo ver mais a escola sem isso, né? Então, eu estava até conversando com a equipe essa semana, até falava com os professores coordenadores da escola, porque eu fui coordenador por 2 anos, né, professor coordenador, uma experiência riquíssima, que para mim hoje, eu entendo que foi um dos momentos mais importantes para eu estar diretor hoje, do ponto de vista de entender a escola como a parte pedagógica, foi ter passado pela coordenação, que me deu uma bagagem fantástica. E eu lembro bastante, no período que eu era professor coordenador, que o núcleo pedagógico da diretoria sempre teve a dificuldade da formação dos professores, né, presencial, que era como você chamar os professores todos de uma única disciplina para passar lá uma orientação sobre métodos, enfim, e hoje a gente está conseguindo fazer, né, não só pela questão das ATPCs, que foram reorganizadas e agrupadas por dias de segmentos das disciplinas, mas eu vejo que hoje é muito fácil, por exemplo, e isso eu acho que é uma coisa positiva que vai ficar, a gente vai conseguir se conversar, as escolas, né? A gente sempre pensava e discutia entre os diretores, vamos pensar em alguma coisa para fazer junto, né? A gente chegou a discutir, Lidiane, várias vezes, e até algumas situações a gente fez projetos juntos, mas essa questão das tecnologias e de todos esses aplicativos e tudo que a gente está vivendo e aprendendo nesse processo, ele vai ficar de muito positivo, né? Então, eu entendo que, por exemplo, para as formações da diretoria do núcleo pedagógico com as equipes escolares, isso vai facilitar. Hoje, a diretoria, por exemplo, tem o Centro de Mídias Caeiras lá, que tem vários vídeos de formação sendo preparados. As ATPCs, a gente consegue dialogar, né? Então, às vezes, uma grande dificuldade que eu via, por exemplo, enquanto diretor, a gente sabe que, falando dessa questão da rotina, às vezes a escola está lá com um monte de situações para você resolver, porque o diretor é igual o síndico de prédio, né? Ele está lá, o problema chegou, você tem que resolver. Eles vão chamar. E às vezes a gente estava lá com toda uma problemática, e a gente, por exemplo, a diretoria convocava a gente para ir lá, receber uma orientação, e às vezes a gente tinha que ir, porque a orientação também é importante, mas a escola ficava lá e você ficava naquela tensão, né? Pô, eu tenho que ir lá e aqui está acontecendo isso. Então, eu acho que isso tudo está aproximando. Então, quando, por exemplo, o dirigente convoca os diretores para passar uma orientação, às vezes uma orientação de 1 hora não é tão pesado para a gente sair da rotina do que seria eu me deslocar da Silvia 2 até Caieiras, um percurso de carro, aí tem a questão da alimentação, você precisa parar. Então, aquela reunião que é de 1 hora presencial e agora à distância, ela não era mais de 1 hora, ela era de 2, 3, porque a gente tinha o ir, o vir, o se organizar para estar lá. Então, acho que não só nisso, mas eu acho que a gente tem pensado, e eu acho que chegar nos nossos alunos que nasceram nesse momento das novas tecnologias, também vai aproximar a escola deles, né? O que falta é o acesso deles, né? Como eu falei lá,
Nem todas as nossas comunidades escolares, os nossos alunos têm esse acesso. Mas eu acho que é uma coisa para se pensar em política pública nesse momento para isso, né? Então, eu acho que vai chegar um momento próximo, que eu acredito estar bem próximo isso, de fazer com que esses alunos tenham acesso, né, com esses equipamentos. Então, eu acho que a partir do momento que a gente conseguir isso, a escola ela vai ganhar muito com todas essas transformações. Só para complementar, Ismara, eu acho que é isso mesmo, assino embaixo. E assim, quero aqui, antes de tudo, porque eu esqueço, assim, dar meu maior parabéns, assim, dar todo o meu carinho aos professores, que eu conheço a sua realidade, você conhece a minha, e com toda a tranquilidade a gente pode agradecer a Deus por ter uma equipe tão, assim, coesa, tão unida, tão próxima, que consegue lidar com tudo isso, a questão pedagógica, e ainda atender emocionalmente toda a nossa comunidade, que a gente sabe toda a necessidade emocional que a nossa comunidade tem. E para fechar esse ponto, mas não encerrar, é pensar exatamente que o profissional da educação que está ali é um ser humano antes de tudo. E que se a gente conseguir, né, passar esse período, e aí eu fico um recado, né, para os diretores e para quem é líder, assim, o quanto mais tranquilo a gente for e passar essa tranquilidade para os professores, mais e mais resultados a gente vai ter, apesar de tudo. E que o meu sonho também é a questão do acesso, porque acho que a grande questão é essa, né? A gente percebe que os alunos que estão em contato com a gente, eles tiveram mais liberdade para falar com a gente, eles tiveram mais proximidade para falar com a gente, passaram a nos conhecer um pouco mais, né? Viu que dá para você chegar e dá para você conversar. E essa questão da gente realmente fazer reuniões, eu realmente, assim, fico bastante tranquila. Aí fica, assim, um pedido, uma dica aí para o dirigente, né? Que o pessoal de Morato precisa ser atendido antes, que a gente pega um preço horroroso no nosso retorno, quando a nossa reunião é à tarde, né, Ismar? Mas eu fico grata, porque realmente a gente está podendo perceber, e aí assim, sabe, não pelo período, mas foi bom, que a tecnologia agarrou todo mundo, que os professores que não tinham tanto traquejo, tanto hábito, tiveram que ter, e agora lidam muito bem com essa tecnologia. Eu acho que o Celso deve ter passado também por esses problemas, porque nem todo mundo, mesmo na diretoria, tinha esse contato, né, com a questão tecnológica. Então, eu imagino que também deve ter sido um desafio para você. Então, olha, todos nós realmente passamos por essa dificuldade, sem exceção, né? Nada substitui o olho no olho, o presencial, né? Mas que este momento foi um divisor de águas, não tenha dúvidas. Nós teremos, né, com certeza, muitas oportunidades de pegar essas coisas boas que aconteceram e trazer para a nossa realidade a partir desse momento. Como, por exemplo, a questão da formação, quando o Ismar comenta a questão da formação. Eu volto a enfatizar, eu acho que o olho no olho é importantíssimo, mas vamos supor que eu precise fazer uma formação com todos os professores. Eu consigo, no mesmo momento, o que fiz essa semana passada, conversar com todos os professores durante um ATPC. Uma palestra que nós tivemos os problemas tecnológicos, as meninas estão enfrentando hoje também, né? Mas nós conseguimos falar com todos os professores. Você tem razão quando eu vou tirar, por exemplo, de repente eu preciso fazer uma reunião e passar alguma informação importante para vocês e consigo chamar vocês em 15 minutos, 20 minutos, passar as orientações sem ter que tirar vocês da escola. Então, assim, nós ainda estamos nos adaptando a essas ferramentas tecnológicas. Nós estamos trabalhando muito mesmo, Lidiane, é a pura verdade. Os professores também. Durante esse período todo, a gente pode perceber quanta coisa fantástica aconteceu. Nós vamos até fazer um seminário de boas práticas. Já pedi para a Magna que eu quero fazer aqui um seminário de boas práticas.
né? Vocês acho que estão se inscrevendo no Prêmio Gestão, porque quanta coisa fantástica aconteceu, quantas coisas nós aprendemos. E eu posso citar aqui exemplos. Quem tinham plataformas para poder trabalhar, quem não tinham, criaram plataformas. Então, quase todas as escolas hoje têm plataformas. A utilização do WhatsApp, né, que é um instrumento fantástico, né? Quantas ferramentas que nós utilizamos, o Teams, por exemplo. O que vocês criaram? Vocês criaram várias formas de fazer uma comunicação direta com esses meninos, com essas escolas, usando a tecnologia e não usando tecnologia também. Que eu vi escolas que criaram, por exemplo, as bolsinhas com séries, deixavam lá as atividades, e o pai passava e levava as atividades, e no outro dia trazia essas atividades dos seus filhos. Então, quantas coisas, carro de som que vocês utilizaram para poder chamar essa comunidade, trazer essa comunidade. Então, nós aprendemos muitas formas de trabalhar com esses meninos, utilizamos de formas diferenciadas para poder trazer esses meninos para poder ter um engajamento direto com a escola, que essa é a nossa grande dificuldade, né? E aprendemos a utilizar todas essas ferramentas tecnológicas, mas eu acho que a partir do momento que nós conseguirmos ter domínio sobre todas essas ferramentas, nós vamos trazer isso em benefício próprio, né? Em benefício da comunidade, em benefício dos alunos, e fazer com que retornemos às nossas atividades, né? E consigamos trabalhar com essas ferramentas de forma a facilitar o nosso trabalho, e não nos sobrecarregarmos com elas. Eu acho que é um momento de adaptação que nós estamos vivendo. Eu acho que a partir daí nós vamos conseguir. Eu, por exemplo, eu já consigo desligar meu celular à noite, que eu não conseguia. Eu dormia conversando e acordava conversando. Então eu já estou me adaptando, né? Eu estou conseguindo me organizar. Então, nós temos que nos adaptar aos novos tempos. Então, eu acho que isso, nós estamos passando por este processo de adaptação. Vamos pegar as coisas boas, não deixar a coisa ruim para lá, pelo amor de Deus, que elas acabem logo, né? Mas as coisas boas nós vamos trazer para a nossa realidade. E isso vai facilitar o nosso serviço e vamos dar realmente foco aonde nós precisamos. Em quem? Nos meninos, nos nossos alunos, a aprendizagem dos nossos alunos, né? Eu acho que isso é muito importante que façamos, e eu pretendo estar junto com vocês de mãos dadas para que a gente consiga melhorar ainda mais a forma de gestão de cada uma das escolas. Bacana. Celso e Lidiane, a gente sempre pergunta aqui para os nossos entrevistadores, qual foi o maior desafio, né? E qual foi a maior alegria aí na carreira, né? Eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho para a nossa comunidade. Deixa as meninas primeiro. Obrigada. Eu acho que assim, sabe, Ismar, para mim, nós sempre passamos por dificuldades, né? Mas depois de 16 anos na educação, eu acho que a grande dificuldade que eu enfrento de forma pessoal é o desespero de quando as nossas ações não surtem efeito direto, que é o aprendizado das crianças. Todas as vezes que eu vejo o quanto nós caminhamos, né, enquanto escola que tinha uma fama bastante complicada, eu nem sei porquê, mas a gente sabe que as pessoas acabam olhando de fora e não percebendo como é rica, né, a nossa comunidade, e eu falo também pelo Silvia. Então, acho que o que me machuca muito ainda, e nós estamos revertendo essa situação, é mostrar para as pessoas que a PPA não é uma escola, embora esteja à margem do centro, não é uma escola marginalizada, no sentido que muitas pessoas pensam. As crianças, e aí eu já encaminho para dizer o que é gratificante, né? O momento mais gratificante é que as nossas crianças são incríveis, elas são educadas, elas são amorosas, elas estão querendo mais para elas. Poder participar do trabalho dos professores da PPA é incrível, e eu acho que o que é de mais gratificante de tudo é saber que
Deus me colocou na PPA, que a minha família é a PPA, e que me dá um orgulho danado todo santo dia. Que orgulho que eu tenho dessa escola. Então, eu fico feliz em dizer que eu tenho grandes momentos gratificantes todo santo dia com essa escola que eu amo tanto, e junto com a minha equipe gestora, que é extremamente competente, que eu tenho paixão naquelas mulheres, que além de tudo são extremamente competentes. Eu fico feliz de estar onde eu estou e espero dar muitas alegrias para a nossa comunidade. Bacana. Celso? Bom, na realidade está amarrado a minha fala com a fala da querida Leidiane. Acho que o maior desafio que foi assumir como dirigente regional de ensino é analisar e entender o tamanho da responsabilidade que nós temos na nossa mão. Então, acho que esse é um ponto que foi um desafio, né? E é muito gratificante ter a certeza de que a educação pode transformar, né, esses nossos alunos. E aí estar com toda essa responsabilidade e ter clareza de que nós podemos fazer a diferença, né, eu acho que isso é o ponto mais gratificante, é a coisa que mais me dá alegria. E a Lidiane fez uma fala que é justamente isso, ter clareza. Eu estou mudo? Não. Não, né? Não, perdão. Eu tenho que ter, ter clareza de que eu estou no lugar certo, eu quero estar aqui e que eu posso fazer a diferença para essa sociedade, para essas crianças que tanto necessitam. Talvez a gente não consiga realmente fazer a diferença para 100%, mas isso é importante. É quando você olha, por exemplo, um dia eu desci na estação de Franco da Rocha e eu olhei aquela multidão de pessoas saindo e entender que cada uma daquelas pessoas, de uma forma direta ou indireta, estão sob minha responsabilidade e que eu posso fazer a diferença na vida dessas pessoas. E isso é importante, isso é gratificante, né? E é isso que eu pretendo fazer na minha vida, deixar realmente um legado melhor, uma sociedade melhor, um mundo melhor. Eu acho que é isso, gente. Bacana, obrigado. Pegando a fala de vocês dois aí, eu também entendo isso, né? Eu sou aluno da escola pública, eu estudei desde a primeira série, terminei o ensino médio na escola Afonso Moreno, Francisco Morato. Então, hoje, poder retribuir para a escola pública aquilo que ela me proporcionou, né, enquanto formar a minha pessoa, é muito importante. Então, quando a Lidiane fala aí do carinho pela PPA, parece que ela é a mesma coisa que eu sinto pela Silvia 2, né? Não só a comunidade que nos acolhe bem, mas você chegar lá e ter uma equipe fantástica dos professores que tem um carinho especial, um olhar especial para aquela comunidade. Você vê os funcionários, né? Tá aí o Cláudio na nossa equipe do Silvia 2, as alunas, que infelizmente eu queria que elas tivessem participado, a Wendy e a Sueli, já agradecer, né? As duas. E você vê todo mundo se envolvendo com a escola pública e fazendo a educação acontecer, mesmo, como a Lidiane falou, com todas aquelas falas de que não vai dar certo, porque a escola é pública, porque é em Francisco Morato, porque está na periferia, mas não. Aí, de repente, você vê um projeto acontecer, você vê o engajamento daqueles alunos, você vê aqueles alunos se destacando em todos os processos. Então, isso é muito gratificante. Eu acho que quando a gente pensa em escola, eu acho que nós três aqui, a gente tem esse mesmo sentimento, né? Que é fazer uma escola melhor a cada dia para os nossos alunos. Não é diferente das nossas equipes, não só a equipe da diretoria, mas a equipe da PPA e a equipe da Silvia 2. Então, acho que esse sentimento é extremamente importante que os pais tenham clareza, que nos assistem, que assim, a gente não vê a hora da escola retornar e a gente poder ter esse contato novamente. Mas para que isso aconteça, é preciso que todos os protocolos de saúde estejam, né, sendo seguidos. É importante que essa vacina chegue o mais breve possível. Então, assim, não dá para a gente pensar diferente, né? Hoje, eu passando pelo trajeto da escola, pelo centro até a minha casa,
eu vi várias pessoas andando sem máscara na cidade, eu vi várias pessoas que parece que não está tendo pandemia. Então, acho que a comunidade escolar precisa ter esse cuidado, que às vezes o debate ele vai para o retorno das aulas, mas às vezes o que as pessoas têm feito em sociedade tem sido, né, sem cuidado nenhum. Então, assim, é muito fácil você dizer, olha, vamos se preocupar com o retorno das aulas. E aí vira um ponto, e aí, como já discutimos aqui, fica aquela coisa do diretor, do dirigente, dos secretários e todo mundo, né, professor lá que está passando, né, escutando aquilo lá nos grupos, e de repente a pessoa não está cumprindo o seu papel enquanto cidadão lá, de cumprir com as normas, as regras de que o comitê e os profissionais da saúde colocaram como proteção para a nossa vida, né? Então, acho que isso é muito importante, deixar esse recado para as pessoas, e aí já vou pedir para a gente finalizar, para que os dois convidados de hoje, agradecer imensamente, foi, eu acho que um diálogo importantíssimo, né? A gente tem pessoas nos assistindo aí, não só da comunidade Jardim Silvia 2 da PPA, mas eu acompanhei aí e já queria saudar todos os nossos colegas, diretores, das outras unidades escolares da diretoria de ensino, não só de Francisco Murato, né, saudar todos aqueles que participaram e dizer que, assim, o sentimento eu acho que ele é único, né, para todos nós, e agradecer mesmo, Celso, muito obrigado pela participação. Eu acho que a pandemia conseguiu trazer o dirigente para duas comunidades, né, numa reunião, olha que grandiosidade, né, de alcance, né, que a gente conseguiu. Agradecer a Lidiane. Lidiane, você fez lá uma fala no começo, eu acho que isso é importantíssimo. A nossa amizade é muito importante. Acho que a gente, desde o primeiro momento que a gente se conheceu no trabalho, a gente entendeu que a gente era muito parecido. E a gente parece que foi colocado lá no lugar certo, né? Nos lugares que precisavam lá. Então, assim, a gente fez vários projetos juntos. Eu espero que, como você falou, a gente consiga se aposentar lá, fazendo a diferença naquele lugar que é tão precioso para nós. Eu queria pedir para vocês dois deixarem uma mensagem aí para os nossos internautas aí da Silvia 2 TV. Eu vou de novo, Celso. De novo, menina. Eu já acostumei. Primeiro, eu quero deixar um agradecimento muito grande, porque eu tenho um carinho enorme mesmo por você, Ismar. Você está no seu último programa antes do seu afastamento, né, para o período eleitoral. A gente vai torcer, porque sabe das suas condições, do seu carinho e da sua atitude. Eu queria deixar aqui muito, também tranquilamente, Celso, um agradecimento a você e provavelmente a minha supervisora Rosana e muito provavelmente o supervisor do Ismar, porque muito do que você sabe, né, do nosso trabalho é por eles, e eu agradeço muito que hoje, tanto a PPA quanto o Jardim Silvia, a Jardim Silvia, estão numa posição são tratadas com muito respeito por você e por grande parte da sua equipe. E isso é bom porque nos dá a tranquilidade de estar fazendo um bom trabalho realmente. Então, eu agradeço demais mesmo essa forma com que você nos trata, né? A forma com que você nos respeita. E gostaria também de deixar aqui um grande abraço à equipe, de novo, de professores que estão presentes nessa reunião. Já até disseram aí vários ois, né? Então, alegre e muito satisfeita de saber o quão importante esse debate foi. Também gostaria de deixar aqui um apelo, né, de que as pessoas se cuidem mesmo, possam cuidar do próximo. Se precisar sair de casa, usem a máscara, como lembrou o Ismar, e se puder, fique em casa. Do mais, Ismar, eu gostaria de que você soubesse e que você tenha a certeza de ter sempre uma grande parceira em mim, e que a gente sabe o quanto que a gente compartilha, o tanto que a gente sofre, o tanto que a gente resolve, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, vou estar sempre, já te falei, por você eu vou fazer muita coisa, então agradecida mesmo, e um grande prazer, Celso, de poder dialogar com você um pouco além, né, do que a gente já faz. Então, só agradecer a minha presença, porque posso estar com vocês. Beijo a todos, olha, obrigada mesmo. Bom,
Primeiro, eu queria convidar as duas meninas que não puderam participar da reunião de hoje, já vou deixar o convite para elas para participar de uma entrevista na rádio aqui comigo, tá bom? Eu vou tentar marcar, agendar e elas participarem aí para poder tá falando um pouquinho do trabalho, da escola, do Silvia, e trazer também aí do PPA, para a gente poder fazer um novo diálogo. Eu acho que foi muito bom, quero agradecer imensamente, viu, Ismar? É um prazer estar aqui com vocês, Lidiane, um prazer pelo carinho como fui tratado por vocês também, acho que é recíproco. Nós trabalhamos na educação, não temos como trabalhar, mesmo que não trabalhássemos na educação, não poderia ser diferente, mas na educação mais ainda, então é o mínimo, né? Nós somos profissionais, temos que ter o olhar, foco em gestão, mas o respeito ao próximo, o carinho, a forma com que nós lidamos com cada uma da situação, o controle emocional de cada um de nós, isso depende de nós, então é fundamental realmente esse respeito. Então, enquanto eu estiver aqui, não tenha sombra de dúvida que vocês serão tratados com o respeito que merecem, né? Quero dizer também que, por que nós fazemos a diferença? Por quê? Olha aí, estamos aqui, né? Não estamos discutindo horário, se eu sair às 5, se eu sair às 6, se eu sair... Pelo contrário, estamos aqui com olhar na comunidade. Isso é fundamental, né? Estou dizendo que ninguém tem que trabalhar 12 horas, não é isso, não. Mas é o respeito pela comunidade, é o que eu posso levar de informação, o que mais eu posso fazer, né? Além do que está ali na minha competência, o que mais eu ainda posso. E isso faz uma diferença tremenda, né? Então, assim, de um modo geral, todos os nossos gestores, quero agradecer o empenho dos diretores, dos vice-diretores, dos meus supervisores, minha equipe dos PCNPs, da diretoria de ensino, os funcionários das escolas que tanto trabalham, que lutam aí, né, os nossos agentes de organização escolares, mediadores da sala de leitura, todos os professores, o meu respeito e o meu carinho, né, pelo trabalho que fazem. Então, isso é fundamental, né? É quem faz esse trabalho acontecer lá. Nós gerimos isso, damos as oportunidades, damos o nosso melhor, mas eles fazem a diferença lá. Então, o meu respeito também. Então, agradecer ao Cláudio, que nos bastidores está aí acompanhando, mandando mensagem agora, que legal, vocês estão debatendo. E isso é muito importante, né? A essa iniciativa sua, viu, Ismar? Então, realmente, eu só tenho aqui que parabenizar e agradecer a todos. E vou finalizar, se vocês me permitem, uma mensagem que eu gosto muito, na realidade. A primeira vez que eu a vi, eu realmente fiquei refletindo bastante sobre ela. E queria finalizar para que vocês reflitam junto comigo. Diz na mensagem que uma vez um rei pediu um conselho ao seu amigo sábio. E ele disse, eu queria um conselho que quando eu estivesse muito para baixo, mas muito para baixo, eu pudesse me sentir um pouco mais feliz. E quando eu estivesse muito, muito, muito feliz, muito satisfeito com tudo, que me trouxesse mais para baixo um pouquinho para a minha realidade. E aí o conselho que deram para o rei foi muito simples. Sabe as palavras, isso vai passar. Leve sempre na sua mente, isso vai passar. Então, para que a gente não se ache acima dos outros, né, que não se ache muito acima, tudo na vida passa. Isso vai passar. E quando nós estivermos muito embaixo, mas muito, numa situação muito, muito complexa, muito delicada, que tenhamos clareza também que vai passar. Então, esse momento que estamos vivendo de pandemia, um momento tão complexo, tão delicado, vai passar. Não tenho sombra de dúvida disso. E que aí sim, estejamos todos juntos preparados para que esse momento passe o mais breve possível
e que realmente tenhamos sabedoria de como lidar com essa situação. Que Deus ilumine a todos. Uma boa noite. Obrigado. Obrigado, Celso. Boa noite. Obrigado, Lidiane. E obrigada. Com essas palavras aí do professor Celso, a gente encerra mais um programa de entrevistas do Silvia 2 TV. Quero deixar aqui o meu abraço a toda essa comunidade. Nos próximos programas, o professor coordenador Fabrício vai estar aí me substituindo, né, como âncora, junto com as alunas, a Suelen e o Wendy, que eu agradeço muito mesmo, assim como o Cláudio, como o professor Celso falou. E é isso aí. Quem ainda não se inscreveu no canal lá do YouTube, vai lá, se inscreve, curte, compartilha a página da escola, e tem muito mais programa com várias entrevistas aí que vão aproximar cada vez mais os nossos alunos da comunidade. Muito obrigado aos dois convidados de hoje, e a gente encerra por aqui. Uma boa noite a todos.